Artigo 287. Prescreve. Inciso 1. Em 1 ano. Alínea A. Ação contra peritos e subscritores do capital para deles haver reparação civil pela avaliação de bens, contado o prazo de publicação da ata da Assembleia Geral que aprovar o laudo. Alínea B. Ação dos credores não pagos contra os acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da companhia. Inciso 2. Em 3 anos, alínea A ação para haver dividendos, contado o prazo da data em que tenham sido postos à disposição do acionista. Alínea B. Ação contra os fundadores, acionistas, administradores, liquidantes, fiscais ou sociedade de comando para deles haver reparação civil por atos culposos ou dolosos, no caso de violação da lei, do estatuto ou da convenção de grupo, contado o prazo. 1. Para os fundadores, da data da publicação dos atos constitutivos da companhia. 2. Para os acionistas, administradores, fiscais e sociedades de comando, da data da publicação da ata, que aprovar o balanço referente ao exercício em que a violação tenha ocorrido. Inciso 3. Para os liquidantes, da data da publicação da ata da primeira Assembleia Geral posterior à violação. Alínea C. A ação contra acionistas para restituição de dividendos recebidos de má-fé, contado o prazo da data da publicação da ata da Assembleia Geral ordinária do exercício em que os dividendos tenham sido declarados. Alínea D. A ação contra os administradores ou titulares de partes beneficiárias para restituição das participações no lucro recebidas de má-fé, contado o prazo da data da publicação da ata da Assembleia Geral ordinária do exercício em que as participações tenham sido pagas. Alínea E. A ação contra o agente fiduciário de debenturistas ou titulares de partes beneficiárias para dele haver reparação civil por atos culposos ou dolosos, no caso de violação da lei ou da escritura de emissão, a contar da publicação da ata da Assembleia Geral que tiver tomado conhecimento da violação. Alínea F. A ação contra o violador do dever de sigilo, de que trata o artigo 260, para dele haver reparação civil, a contar da data da publicação da oferta. Alínea G. A ação movida pelo acionista contra a companhia, qualquer que seja o seu fundamento. Artigo 288. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva ou da prescrição da ação penal. Capítulo 25. Disposições gerais. Artigo 289. As publicações ordenadas pela presente lei serão feitas no órgão oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia, e em outro jornal de grande circulação, editado na localidade em que esta está situada a sede da companhia. Parágrafo 1º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá determinar que as publicações ordenadas por esta lei sejam feitas também em jornal de grande circulação nas localidades em que os valores mobiliários da companhia sejam negociados em bolsa ou em mercado de balcão, ou disseminadas por algum outro meio que assegure sua ampla divulgação e imediato acesso às informações. Parágrafo 2º.
se no lugar em que estiver situada a sede da companhia não for editado jornal, a publicação se fará em órgão de grande circulação local. Parágrafo 3º. A companhia deve fazer as publicações previstas nesta lei sempre no mesmo jornal, e qualquer mudança deverá ser precedida de aviso aos acionistas no extrato da ata da Assembleia Geral Ordinária. Parágrafo 4º. O disposto no final do parágrafo 3º não se aplica à eventual publicação de atas ou balanços em outros jornais. Parágrafo 5º. Todas as publicações ordenadas nesta lei deverão ser arquivadas no Registro do Comércio. Parágrafo 6º. As publicações do balanço e da demonstração de lucros e perdas poderão ser feitas adotando-se como expressão monetária o milhar de reais. Parágrafo 7º. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, as companhias abertas poderão ainda disponibilizar as referidas publicações pela rede mundial de computadores. Artigo 290. A indenização por perdas e danos em ações com fundamento nesta lei será corrigida monetariamente até o trimestre civil em que for efetivamente liquidada. Artigo 291. A Comissão de Valores Mobiliários poderá reduzir, mediante fixação de escala em função do valor do capital social, a porcentagem mínima aplicável às companhias abertas, estabelecida no artigo 105, na linha C do parágrafo único do artigo 123, no caput do artigo 141, no parágrafo 1º do artigo 157, no parágrafo 4º do artigo 159, no parágrafo 2º do artigo 161, no parágrafo 6º do artigo 163, na linha A do parágrafo 1º do artigo 246 e no artigo 277. Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários poderá reduzir a porcentagem de que trata o artigo 249. Artigo 292. As sociedades de que trata o artigo 62 da Lei 4.728 podem ter suas ações ao portador. Artigo 293. A Comissão de Valores Mobiliários autorizará as bolsas de valores a prestar os serviços previstos nos artigos 27, 34, parágrafo 2º, artigo 39, parágrafo 1º, artigo 40, 41, 42, 43, 44, 72, 102 e 103. Artigo 294. A companhia fechada que tiver menos de 20 acionistas com patrimônio líquido de até 10 milhões de reais poderá, inciso 1, convocar a Assembleia Geral por anúncio, entregue a todos os acionistas contra recibo com antecedência prevista no artigo 124. Inciso 2. Deixar de publicar os documentos de que trata o artigo 133, desde que sejam por cópias autenticadas, arquivados no Registro de Comércio, juntamente com ata da Assembleia que sobre eles deliberar. Parágrafo 1º. A companhia deverá guardar os recibos de entrega dos anúncios de convocação e arquivar no Registro de Comércio, juntamente com a ata da Assembleia, cópia autenticada dos mesmos. Parágrafo 2º. Nas companhias de que trata este artigo, o pagamento da participação dos administradores poderá ser feito sem observância do disposto no parágrafo 2º do artigo 152, desde que aprovada pela unanimidade dos acionistas. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não se aplica à companhia controladora de grupo de sociedade ou a ela afiliadas. Capítulo 26. Disposições transitórias. Artigo 295. A presente lei entrará em vigor
60 dias após a sua publicação, aplicando-se, todavia, a partir da data da publicação, às companhias que se constituírem. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica às disposições sobre: alínea A. Elaboração das demonstrações financeiras, que serão observadas pelas companhias existentes, a partir do exercício social que se iniciar após 1º de janeiro de 1978. Alínea B. A apresentação nas demonstrações financeiras de valores do exercício anterior, que será obrigatória a partir do balanço do exercício social subsequente ao referido na linha A anterior. A linha C. Elaboração e publicação de demonstrações financeiras consolidadas, que somente serão obrigatórias para os exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 1978. Parágrafo 2º. A participação dos administradores nos lucros sociais continuará a regular-se pelas disposições legais e estatutárias em vigor, aplicando-se o disposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 152, a partir do exercício social em que se iniciar no curso do ano de 1977. Parágrafo 3º. As restrições ao direito de voto das ações ao portador só vigorará a partir do 1º ano a contar da data em que esta lei entrar em vigor. Artigo 296. As companhias existentes deverão proceder à adaptação do seu estatuto aos preceitos desta lei no prazo de 1 ano a contar da data em que ela entrar em vigor, devendo para esse fim ser convocada a Assembleia Geral dos Acionistas. Parágrafo 1º. Os administradores e membros do Conselho Fiscal respondem pelos prejuízos que causarem pela inobservância do disposto neste artigo. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não prejudicará os direitos pecuniários conferidos por partes beneficiárias e debêntures em circulação na data da publicação desta lei, que somente poderão ser modificados ou reduzidos com observância do disposto no artigo 51 e no parágrafo 5º do artigo 71. Parágrafo 3º. As companhias existentes deverão eliminar no prazo de 5 anos a contar da data da entrega em vigor desta lei as participações recíprocas vedadas pelos artigos 244 e seus parágrafos. Parágrafo 4º. As companhias existentes cujo estatuto for omisso quanto à fixação do dividendo ou que o estabelecer em condições que não satisfaçam aos requisitos do parágrafo 1º do artigo 202, poderão, dentro do prazo previsto neste artigo, fixá-lo em porcentagem inferior à prevista no parágrafo 2º do artigo 202. Mas os acionistas dissidentes dessa deliberação terão direito de retirar-se da companhia mediante reembolso do valor de suas ações, com observância do disposto nos artigos 45 e 137. Parágrafo 5º. O disposto no artigo 199 não se aplica às reservas constituídas e aos lucros acumulados em balanços levantados antes de 1º de janeiro de 1977. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 237 não se aplica às participações existentes na data da publicação desta lei. Artigo 297. As companhias existentes que tiverem ações preferenciais com prioridade na distribuição de dividendo fixo ou mínimo ficarão dispensadas do disposto no artigo 167 e seu parágrafo 1º, desde que, no prazo de que trata o artigo 296, regulem no Estatuto a participação das ações preferenciais,
na correção anual do capital social, com observância das seguintes normas. Inciso 1. O aumento de capital poderá ficar na dependência de deliberação da Assembleia Geral, mas será obrigatório quando o saldo da conta de que trata o parágrafo 3º do artigo 182 ultrapassar 50% do capital social. Inciso 2º. A capitalização da reserva poderá ser procedida mediante aumento do valor nominal das ações ou emissões de novas ações bonificadas, cabendo à Assembleia Geral escolher em cada aumento de capital o modo a ser adotado. Inciso 3. Em qualquer caso, será observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 17. Inciso 4. As condições estatutárias de participação serão transcritas no certificado das ações da companhia. Artigo 298. As companhias existentes com capital inferior a 5 milhões de cruzeiros poderão, no prazo de que trata o artigo 296, deliberar pelo voto de acionistas que representem 2/3 do capital social, a sua transformação em sociedade por cotas, de responsabilidade limitada, observada as seguintes normas. Inciso 1. Na deliberação da Assembleia, a cada ação caberá um voto, independentemente de espécie ou classe. Inciso 2. A sociedade por cota resultante de transformação deverá ter o seu capital integralizado e o seu contrato social assegurará aos sócios a livre transferência das cotas entre si ou para terceiros. Inciso 3. O acionista dissidente da deliberação da Assembleia poderá pedir o reembolso das ações pelo valor do patrimônio líquido, a preços de mercado, observado o disposto nos artigos 45 e 137. Inciso 4. O prazo para o pedido de reembolso será de 90 dias, a partir da data da publicação da ata da Assembleia, salvo para os titulares de ações nominativas, que será contado da data do recebimento de aviso por escrito da companhia. Artigo 299. Ficam mantidas as disposições sobre sociedades por ações, constantes de legislação especial sobre a aplicação de incentivos fiscais nas áreas da SUDENE, SUDAM, SUDEP, Embratur e reflorestamento, bem como todos os dispositivos das leis 4.131 e 4.390. Artigo 299-A. O saldo existente em 31 de dezembro de 2008, no ativo diferido que, pela sua natureza, não puder ser alocado a outro grupo de contas, poderá permanecer no ativo, sob essa classificação até sua completa amortização, sujeito à análise sobre recuperação de que trata o parágrafo 3º do artigo 183 desta lei. Artigo 299-B. O saldo existente no resultado de exercício futuro em 31 de dezembro de 2008 deverá ser reclassificado para o passivo não circulante, em conta representativa de receita diferida. Parágrafo único. O registro do saldo de que trata o caput deste artigo deverá evidenciar a receita diferida e o respectivo custo diferido. Artigo 300. Ficam revogados o Decreto 2.627, com exceção dos artigos 59 a 73 e demais disposições em contrário.